Você já acordou de manhã com aquele peso no peito? Aquele sentimento de que não é suficiente? De que os outros conseguem, mas você fica para trás? Que a vida passa enquanto você apenas observa, paralisado pelas dúvidas, pelas frustrações, pelos e se eu não conseguir? Deixa eu te contar algo que a maioria nunca percebe. Esse sentimento que você carrega não é fraqueza, não é falta de capacidade. É, na verdade, um sinal de que você está pronto para algo muito maior do que imagina. Quantas vezes você já tentou se motivar sozinho? Quantas vezes ouviu aqueles discursos genéricos que prometem tudo e não entregam nada? Quantas vezes você se sentiu ainda mais frustrado porque sabia que havia algo errado, mas não conseguia identificar o quê? Pois bem, você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas, todos os dias, enfrentam exatamente o que você está enfrentando agora. Aquele vazio que nenhuma conquista material preenche, aquela sensação de estar perdido, mesmo quando tudo parece estar certo na superfície. Mas aqui está o que muda tudo. A verdadeira motivação não vem de fora. Não vem de um discurso motivacional, de um livro ou de uma pessoa. A motivação que realmente te faz imparável vem de uma fonte que você já carrega dentro de si, mas esqueceu como acessar. Neste vídeo, vamos desvendar exatamente isso. Vamos descobrir por que você se sente preso, qual é a raiz real dessa paralisia. E mais importante, vamos te mostrar como acessar aquela motivação divina que Deus colocou em você desde o início, a que te torna verdadeiramente imparável. O que você vai aprender nos próximos minutos pode literalmente redefinir o rumo da sua vida. Então fique comigo até o final, porque essa mensagem é para você. Primeira parte: desconstrução do problema. Você sabe aquele momento em que você está fazendo tudo certo, acordando cedo, trabalhando duro, sendo uma pessoa de bem, mas mesmo assim, sente que está faltando algo, que há um vazio que nenhuma conquista consegue preencher, que por mais que você tente, sempre fica aquele gostinho de não é suficiente. Isso é real, e você não está imaginando. A maioria das pessoas confunde motivação com emoção. Acham que motivação é aquele sentimento de euforia que você tem quando assiste um vídeo inspirador, quando ouve uma música que te toca, ou quando alguém te diz palavras bonitas. Mas deixa eu te revelar a verdade. Essa emoção passa rápido, muito rápido, e quando ela vai embora você volta ao mesmo lugar, ao mesmo vazio, à mesma frustração. Por isso tantas pessoas tentam e falham. Elas buscam motivação fora, quando a verdadeira motivação precisa vir de dentro. Elas esperam que alguém ou algo as salve, quando na verdade o poder sempre esteve nas mãos delas. Essa é a falha da abordagem atual. Você está procurando em lugar errado. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu julgado por não estar no caminho certo? Quantas vezes ouviu comentários que te fizeram duvidar de si mesmo? Quando você age a partir dessa paralisia, as pessoas ao seu redor percebem. Elas veem a insegurança, a hesitação, o medo disfarçado de cautela. E isso cria um ciclo. Quanto mais você se sente observado e julgado, mais você se retrai. Quanto mais você se retrai, mais as pessoas confirmam aquele julgamento silencioso. Mas aqui está o ponto crucial que muda tudo. Essa paralisia que você sente não é uma falha sua. Não é porque você é fraco, incapaz ou não nasceu para isso. É um padrão que você aprendeu, um padrão que pode ser desaprendido. E quando você entender de onde ele vem, quando você compreender a raiz real dessa frustração, aí sim você vai conseguir se libertar. Porque a verdade é essa: Deus não te criou para viver nessa paralisia. Ele te criou para ser imparável. E o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Segunda parte: causa raiz e insights. Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Quando você era criança, você tinha medo de falhar, ou você simplesmente tentava as coisas? Você corria, caía, levantava e corria de novo sem aquele peso que carrega agora. Sabe por quê? Porque naquela época você ainda não tinha aprendido a ter medo do julgamento. Você ainda não tinha internalizado a voz daqueles que disseram que você não era suficiente. A raiz dessa paralisia está aqui.
não em você, mas nas camadas de mensagens que você recebeu ao longo da vida. Mensagens que diziam: cuidado para não errar. O que os outros vão pensar? Você não é como fulano. Isso é muito difícil para você. Essas vozes se tornaram tão familiares que você as confundiu com a sua própria voz. E agora, quando você tenta fazer algo, é essa voz que te paralisa. Mas aqui está o insight que muda tudo. Essa voz não é a verdade sobre você. É apenas um padrão de proteção que seu cérebro criou. Seu cérebro aprendeu que se você não tentar, não falha. Se você não se expõe, não é rejeitado. Se você fica pequeno, fica seguro. Faz sentido. Claro que faz. Mas também te mantém preso. Agora, quando você entende isso, quando você percebe que essa paralisia é apenas um mecanismo de defesa, você consegue fazer algo revolucionário. Você consegue escolher diferente. Você consegue acessar aquilo que Deus colocou em você desde o início. Aquela coragem original. Aquela fé que não questiona. Aquela capacidade de agir mesmo com medo. Os princípios que resolvem isso são simples, mas profundos. Primeiro, autenticidade. Quando você para de tentar ser quem os outros querem que você seja, quando você para de performar, você libera uma energia imensa. Segundo, fé genuína. Não aquela fé que você finge ter nos domingos. Aquela fé que diz: eu não sei como vai dar certo, mas vou dar o primeiro passo mesmo assim. Terceiro, ação apesar do medo. Porque a coragem não é a ausência de medo. É agir mesmo tendo medo. Quando você começa a viver por esses princípios, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor percebem. Elas veem a diferença. E mais importante, você percebe. Você começa a se reconhecer, a se respeitar. E é nesse momento que você se torna verdadeiramente imparável. Terceira parte, solução prática. Agora que você entende de onde vem a paralisia, vamos ao que realmente importa, como você sai dela. E não é complicado. Na verdade, é tão simples que a maioria das pessoas ignora. Mas simples não significa fácil. Vai exigir coragem sua. Vai exigir que você faça coisas que assustam. Mas é exatamente isso que vai te tornar imparável. O primeiro passo é reconhecer a voz. Toda vez que aquele pensamento aparecer, você não consegue. Isso é muito difícil. O que os outros vão pensar? Você precisa parar e reconhecer. Essa não é minha voz. Essa é uma gravação antiga. Quando você consegue fazer essa distinção, você já conquistou metade da batalha, porque você não pode mudar o que não reconhece. O segundo passo é reescrever a narrativa. Você passou anos ouvindo uma história sobre si mesmo, uma história de limitação. Agora é hora de contar uma história diferente. E essa história começa com uma verdade simples. Deus acredita em você. Ele não cometeu um erro ao te criar. Você não é um acidente. Você foi feito com propósito. Quando você internaliza isso, quando você realmente acredita nisso, tudo muda. O terceiro passo é agir apesar do medo. Escolha uma coisa pequena. Uma coisa que você quer fazer, mas que te assusta. Pode ser falar em público, começar aquele projeto, conversar com aquela pessoa. Algo pequeno, mas significativo para você. E faça. Não quando estiver pronto. Não quando o medo passar. Agora. Porque o medo nunca passa. Você é que aprende a caminhar com ele. O quarto passo é celebrar cada movimento. Não espere pela vitória final. Celebre o fato de você ter tentado. Celebre a coragem de ter agido. Porque cada ação pequena reconstrói sua confiança. Cada passo quebra um pouco mais aquele padrão antigo. O quinto passo é se conectar com algo maior que você. Pode ser através da oração, da meditação, da leitura da palavra. Porque quando você se conecta com Deus, quando você reconhece que não está sozinho nessa jornada, a motivação deixa de ser um sentimento frágil e se torna uma força inabalável. Uma força que vem de dentro. Uma força que é verdadeiramente imparável. Quarta parte. Finalização. Então, deixa eu resumir o que você acabou de descobrir. Você se sentia preso porque confundia motivação com emoção. Porque buscava força fora, quando ela sempre esteve dentro de você. E a raiz disso eram padrões aprendidos. Vozes antigas que você internalizou como verdade. Mas agora você sabe a verdade real. Você foi criado com propósito. Você foi criado para ser imparável. E a solução? Ela está em 5 passos simples, mas transformadores. Reconhecer a voz. Reescrever sua narrativa.
agir apesar do medo, celebrar cada movimento e se conectar com aquele que te criou. Quando você faz isso, quando você realmente coloca isso em prática, você não está apenas mudando sua abordagem, você está mudando a trajetória inteira da sua vida. A chave para tudo isso é uma só: autenticidade. Quando você para de tentar ser quem os outros querem que você seja, quando você para de performar para o mundo, você libera uma energia que nenhum discurso motivacional consegue gerar. Você se torna genuíno, e pessoas genuínas, elas mudam o mundo, elas inspiram, elas lideram, elas são imparáveis. Agora, pense nos benefícios de adotar essa solução. Não é apenas sobre alcançar seus objetivos, embora isso vá acontecer. É sobre acordar de manhã e se reconhecer no espelho. É sobre tomar decisões a partir da fé, não do medo. É sobre viver uma vida que faz sentido, uma vida que importa, uma vida que reflete quem você realmente é. Isso é liberdade, isso é poder, isso é a motivação que Deus enviou para te fazer imparável. Mas agora eu preciso de você. Se esse vídeo tocou seu coração, se você se viu em alguma parte dessa mensagem, eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais essas verdades que podem transformar sua vida. Segundo, deixe um comentário. Conte para mim, qual desses 5 passos você vai começar hoje? Qual deles mais te tocou? Seus comentários não são apenas números para mim. Eles me mostram o que realmente importa para você, e isso vai guiar os próximos conteúdos que vou criar. Terceiro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por isso, porque essa mensagem não é só para você, é para aquele amigo que está perdido, para aquele familiar que está desistindo, para aquele colega que está preso no medo. Lembre-se, você não é fraco, você não é incapaz, você é apenas alguém que esqueceu quem realmente é, e hoje, neste exato momento, você tem a oportunidade de lembrar, de se reconhecer, de se libertar. A motivação que Deus enviou para te fazer imparável não está em lugar nenhum além de você. Ela sempre esteve aí. Agora é hora de acessá-la. Agora é hora de viver como quem você realmente é, porque o mundo precisa de você, exatamente como você é.